Capítulo 20. Jeová disse então a Josué: Diga aos israelitas: Escolham para vocês cidades de refúgio, a respeito das quais lhes falei por meio de Moisés, a fim de que o homicida que matar alguém sem querer ou acidentalmente fuja para lá. E elas servirão de refúgio para vocês contra o vingador do sangue. Ele deve fugir para uma dessas cidades, ficar de pé à entrada do portão da cidade e expor o seu caso diante dos anciãos daquela cidade. Então eles devem acolhê-lo na cidade e lhe dar um local para morar entre eles. Caso o vingador do sangue o persiga, não devem entregar o homicida nas suas mãos, pois ele matou o seu próximo acidentalmente, sem que o tenha odiado antes. Ele deve morar naquela cidade até comparecer perante a assembleia para julgamento, e deve permanecer nela até a morte do sumo sacerdote em exercício naqueles dias. Então o homicida poderá voltar para a cidade de onde fugiu. Ele poderá entrar na sua cidade e na sua casa. Por isso, eles consagraram Quedes na Galiléia, na região montanhosa de Naftali, Siquém na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Na região do Jordão, ao leste de Jericó, eles selecionaram no deserto, no planalto, Bezer, da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Essas se tornaram as cidades designadas para todos os israelitas e para os residentes estrangeiros que moravam entre eles, a fim de que qualquer um que, sem querer, matasse alguém, pudesse fugir para lá e não ser morto pelo vingador do sangue antes de comparecer perante a assembleia para julgamento. Capítulo 21. Então os cabeças das casas paternas dos levitas se aproximaram de Eleazar, o sacerdote, de Josué, filho de Num, e dos cabeças das casas paternas das tribos de Israel, e lhes disseram em Silo, na terra de Canaã: Jeová, por meio de Moisés, ordenou que nos fossem dadas cidades para morar, junto com suas pastagens para os nossos rebanhos. Portanto, por ordem de Jeová, os israelitas tiraram da sua própria herança algumas cidades e suas pastagens e as deram aos levitas. Saiu a sorte para as famílias dos coatitas. Os levitas, que eram descendentes de Arão, o sacerdote, receberam por sortes 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. E o restante dos coatitas recebeu 10 cidades das famílias da tribo de Efraim, da tribo de Dan e da meia tribo de Manassés. E os gersonitas receberam 13 cidades das famílias da tribo de Issacar, da tribo de Azer, da tribo de Naftali e da meia tribo de Manassés em Bazã. Os meraritas, segundo as suas famílias, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gade e de Zebulão. Assim, os israelitas deram aos levitas, por sortes, essas cidades e suas pastagens, assim como Jeová tinha ordenado por meio de Moisés. Da tribo de Judá e da tribo de Simeão, eles deram as seguintes cidades aqui mencionadas por nome. Elas foram dadas aos filhos de Arão, que pertenciam às famílias dos coatitas, dos levitas, porque a primeira sorte saiu para eles. Deram-lhes Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, na região montanhosa de Judá, e também as pastagens ao redor dela. Arba era o pai de Anak. Mas os campos e os povoados da cidade foram dados a Calebe, filho de Jefuné, como sua propriedade. E aos filhos de Arão, o sacerdote, deram a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Hebrom e suas pastagens, também Libna e suas pastagens, Jatir e suas pastagens, Estemoa e suas pastagens, Olom e suas pastagens, Debir e suas pastagens, Aim e suas pastagens, Jutá e suas pastagens, e Bet-Semes e suas pastagens. 9 cidades dessas duas tribos. E da tribo de Benjamim, Gibeão e suas pastagens, Geba e suas pastagens, Anatote e suas pastagens, e Almon e suas pastagens. 4 cidades. Ao todo, as cidades dadas aos descendentes de Arão, os sacerdotes, foram 13 cidades e suas pastagens.
E o restante das famílias dos coatitas entre os levitas recebeu por sorte cidades da tribo de Efraim. Eles receberam a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Siquém e suas pastagens, na região montanhosa de Efraim. Também Gezer e suas pastagens, Quibzaim e suas pastagens, e Bet-Oron e suas pastagens, 4 cidades. E da tribo de Dan, Euteque e suas pastagens, Gibeton e suas pastagens, Aijalon e suas pastagens, e Gate-Rimon e suas pastagens, 4 cidades. E da meia tribo de Manassés, Taanaque e suas pastagens, e Gate-Rimon e suas pastagens, 2 cidades. Ao todo, o restante das famílias dos coatitas recebeu 10 cidades junto com as suas pastagens. E os gersonitas das famílias dos levitas receberam da meia tribo de Manassés a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Golã, em Bazã, e suas pastagens. Receberam também Beesterá e suas pastagens, 2 cidades. E da tribo de Issacar, Quizion e suas pastagens, Daberate e suas pastagens, Jarmute e suas pastagens, e Enganim e suas pastagens, 4 cidades. E da tribo de Azer, Misal e suas pastagens, Abidom e suas pastagens, Eucate e suas pastagens, e Reob e suas pastagens, 4 cidades. E da tribo de Naftali, a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Quedes, na Galiléia, e suas pastagens. Também Amote-Dor e suas pastagens, e Cartã e suas pastagens, 3 cidades. Ao todo, os gersonitas receberam, segundo as suas famílias, 13 cidades e suas pastagens. E as famílias dos meraritas, o restante dos levitas, receberam da tribo de Zebulão, Joquneão e suas pastagens, Carta e suas pastagens, Dimna e suas pastagens, e Naalau e suas pastagens, 4 cidades. E da tribo de Ruben, Bezer e suas pastagens, Jaaz e suas pastagens, Quedemote e suas pastagens, e Mefaate e suas pastagens, 4 cidades. E da tribo de Gade, a cidade de refúgio para o homicida, isto é, Ramote, em Gileade, e suas pastagens. Também Maanaim e suas pastagens, Esbom e suas pastagens, e Jazer e suas pastagens, 4 cidades ao todo. Ao todo, os meraritas, isto é, o restante das famílias dos levitas, receberam 12 cidades, segundo as suas famílias. Dentro da propriedade dos israelitas, os levitas receberam ao todo 48 cidades junto com as suas pastagens. Cada uma dessas cidades tinha pastagens ao redor. Todas essas cidades eram assim. Dessa forma, Jeová deu a Israel toda a terra que havia jurado dar aos seus antepassados, e eles tomaram posse dela e se estabeleceram nela. Além disso, Jeová lhes deu descanso de todos os lados, assim como havia jurado aos seus antepassados, e nem mesmo um de todos os seus inimigos pôde se manter firme diante deles. Jeová entregou todos os seus inimigos nas suas mãos. De todas as boas promessas que Jeová havia feito à casa de Israel, nenhuma única promessa falhou. Todas elas se cumpriram. Capítulo 22. Então Josué convocou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, o servo de Jeová, lhes ordenou e obedeceram a minha voz em tudo o que lhes ordenei. Não abandonaram os seus irmãos durante todo esse tempo até o dia de hoje e cumpriram o mandamento de Jeová, seu Deus. Agora Jeová, seu Deus, deu descanso aos seus irmãos, assim como lhes prometeu. Portanto, vocês podem voltar para suas tendas na terra que Moisés, o servo de Jeová, lhes deu como propriedade no outro lado do Jordão. Mas obedeçam cuidadosamente ao mandamento e à lei que Moisés, o servo de Jeová, lhes deu, amando a Jeová, seu Deus, andando em todos os seus caminhos, guardando os seus mandamentos, apegando-se a ele e servindo-o de todo o seu coração e de toda a sua alma. Então Josué os abençoou e os dispensou, e eles voltaram para suas tendas.
À meia tribo de Manassés, Moisés tinha dado uma herança em Bazã, e à outra meia tribo, Josué deu terras no lado oeste do Jordão, junto aos seus irmãos. E quando Josué os mandou de volta para suas tendas, ele os abençoou e lhes disse: Voltem às suas tendas com muitas riquezas e com muitíssimos rebanhos, com prata, ouro, cobre, ferro e roupas em quantidade muito grande. Repartam com seus irmãos o despojo dos seus inimigos. Depois disso, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés deixaram os outros israelitas em Silo, na terra de Canaã, e retornaram para a terra de Gileade, a terra que receberam para tomar posse e se estabelecer, segundo a ordem de Jeová por meio de Moisés. Quando chegaram à região do Jordão, na terra de Canaã, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar ali, junto ao Jordão, um altar grande e impressionante. Mais tarde, os outros israelitas ouviram dizer: Vejam, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés construíram um altar na fronteira da terra de Canaã, na região do Jordão, no lado que pertence aos israelitas. Quando os israelitas ouviram isso, toda a Assembleia de Israel se reuniu em Silo a fim de guerrear contra eles. Então, os israelitas enviaram Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, bem como 10 maiorais com ele, um maioral de cada casa paterna de todas as tribos de Israel, cada um deles sendo cabeça da sua casa paterna entre os milhares de Israel. Quando chegaram aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, na terra de Gileade, eles lhes disseram: Assim diz toda a Assembleia de Jeová: Por que vocês cometeram esse ato de infidelidade contra o Deus de Israel? Vocês deixaram hoje de seguir a Jeová, construindo para vocês um altar e se rebelando contra Jeová. Não nos bastou o erro cometido em Peor? Até hoje não nos purificamos dele, apesar de uma praga ter vindo sobre a Assembleia de Jeová. E agora vocês querem deixar de seguir a Jeová? Se hoje vocês se rebelarem contra Jeová, então amanhã ele ficará indignado com toda a Assembleia de Israel. Agora, se é porque a terra que vocês receberam como propriedade é impura, atravessem para o outro lado, para a terra que pertence a Jeová, onde fica o tabernáculo de Jeová, e estabeleçam-se no nosso meio. Mas não se rebelem contra Jeová, nem nos tornem rebeldes por construírem para vocês um altar além do altar de Jeová nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, cometeu um ato de infidelidade com relação ao que era condenado à destruição, não houve indignação contra toda a Assembleia de Israel? E ele não foi o único homem a morrer por causa do seu erro. Então os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés disseram em resposta aos cabeças dos milhares de Israel: O Deus dos deuses, Jeová, o Deus dos deuses, Jeová, ele sabe, e Israel também saberá. Se fomos rebeldes e infiéis a Jeová, que ele não nos poupe neste dia. Se construímos para nós um altar para deixarmos de seguir a Jeová e para fazermos nele ofertas queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios de participação em comum, Jeová exigirá punição. Não, nós fizemos isso por receio de que, no futuro, seus filhos digam aos nossos filhos: O que vocês têm a ver com Jeová, o Deus de Israel? Jeová pôs o Jordão como limite entre nós e vocês, os Rubenitas e os Gaditas. Vocês não têm parte alguma em Jeová, e seus filhos impedirão os nossos filhos de adorar a Jeová. Por isso dissemos: construamos sem falta um altar para nós, não para ofertas queimadas nem para sacrifícios, mas para ser testemunha entre nós e vocês, e entre os nossos descendentes e os descendentes de vocês, de que realizaremos nosso serviço a Jeová diante dele, com nossas ofertas queimadas, nossos sacrifícios de participação em comum e outros sacrifícios, para que os seus filhos não digam aos nossos filhos no futuro: Vocês não têm parte alguma em Jeová.
Por causa disso, dissemos: caso eles digam isso a nós e aos nossos descendentes no futuro, então diremos: vejam a réplica do altar de Jeová feita pelos nossos antepassados, não para ofertas queimadas nem para sacrifícios, mas para ser testemunha entre nós e vocês. Jamais nos rebelaremos contra Jeová, nem deixaremos hoje de seguir a Jeová, construindo um altar para ofertas queimadas, ofertas de cereais e sacrifícios, além do altar de Jeová, nosso Deus, que está diante do seu tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os maiorais da Assembleia e os cabeças dos milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras ditas pelos descendentes de Ruben, de Gade e de Manassés, ficaram satisfeitos. Assim, Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, disse aos descendentes de Ruben, de Gade e de Manassés: Hoje sabemos que Jeová está no nosso meio, porque vocês não cometeram esse ato de infidelidade contra Jeová. Agora vocês livraram os israelitas das mãos de Jeová. Então Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, e os maiorais deixaram os rubenitas e os gaditas na terra de Gileade e voltaram para a terra de Canaã, levando a informação aos outros israelitas. E os israelitas ficaram satisfeitos com o relatório. Os israelitas então louvaram a Deus e não falaram mais em guerrear contra os rubenitas e os gaditas para destruir a terra em que eles moravam. Então, os rubenitas e os gaditas deram um nome ao altar, porque ele é testemunha entre nós de que Jeová é o verdadeiro Deus.